Aqui, pessoal, bom dia. Eu vou fazer um react, né? Agora, a maioria das coisas que esse cara vai falar é verdade. Já foi a igreja evangélica, saiu nos anos 80. Todo mundo já foi da igreja protestante, sabe que é verdade. E não só quem já foi da igreja protestante. Quem tem um conhecido, um parente, ou então outro conhecido que já foi da igreja protestante, sabe que as verdades, coisas boas e tem lá dentro, como da igreja católica, como de todas as religiões do sistema religioso. E todos têm os mesmos defeitos, as mesmas desgraças, filosofia de religiosidade, hipocrisia, falsidade, falta de união. Todo mundo lá não quer saber de ninguém, daqui a pouco se lixando para as pessoas. Idolatria, idolatrar líderes religiosos. Ser tão babaca, tão otário a esse ponto. Tão babaca, tão otário de ser egoísta. Sabe muito bem que não tem que ser presa a bens materiais e dinheiro. Que se morrer não leva nem a roupa do corpo, nem isso. Mesmo assim é presa de bens materiais, a roupa, presa a carro, presa a moto. Ah, mas você, o youtuber, o dono do canal, você não é presa a nada? Eu nunca fui. Cara, eu fiquei muitos anos tendo a oportunidade de comprar carro, não quis comprar. Não estou dizendo que quem compra carro está errado. Eu estou dizendo que quem não quis comprar carro não comprou. Tá tão livre de bem material, não tem risco nem um pouquinho de ficar preso a bens materiais. E para que carro tão caro? Você paga 3 carros para levar um no Brasil. Todo mundo sabe que tá assim desde os final dos anos 80. Um carro que vale 60 mil reais, na verdade, o preço dele é 60 mil reais, ele vale 20 mil reais. Você pagar 120 mil reais no carro, o valor dele é 40 mil. Você paga 3 carros para levar um. Gasolina e os outros combustíveis tá caro pra caramba. O álcool era um preço razoável, tá muito caro. Gás natural, que era o mais barato, tá muito caro. Manutenção, muito caro. Tem que pagar IPVA uma vez por ano, muito caro. Que é um dos piores absurdos do Brasil, os impostos que tem que ser maior cara de pau, tão safado, tão canalha pra cobrar, né? Os políticos, né? Porque IPTU, você pagou a casa, comprou a casa, ou à vista, ou parcelado, terminou de parcelar, a casa é tua. O carro você pagou à vista, podemos parcelar, o carro é teu. Tu não tem que pagar IPVA e IPTU não, cara. Aí se você não pagar, eles roubam teu carro, tua casa. Então quase nada nessa vida eles permitem que a gente use como se fosse nosso. Não ser preso a bem matéria de dinheiro, porque as coisas aqui nessa terra é emprestado. Tem que ser mordomo. A gente servir a nós mesmos e servir outras pessoas, ajudar. Porque o certo, moral e ética, o certo, o justo e o certo é você ajudar pessoas que você pode com dinheiro e bem materiais. É a prova que você é pessoa boa. Você pode fazer um monte de coisa boa se você não fizer isso. Se você for egoísta com dinheiro, não emprestar dinheiro não dá. Se você não for egoísta com vaga de emprego, você não é bom. Bota isso na tua cabeça. Não seja tão retardado e tão maluco como a maioria está sendo, de achar que você é bom. Não está ajudando você, deixa as pessoas morrer rápido. É tão grave, pior ainda quando você deixa a pessoa morrer aos poucos. Você não ajuda a pessoa, você não ajuda nenhum animal. Você não tem coragem de dar uma água pro cachorro de rua, gato. Ah, não pode, não precisa dar. Faz um carinho, abraça eles. Eu sempre ajudei pessoas desde criança, desde pequeno, cara. Dinheiro, roupa, comida, remédio. Claro que você não vai ajudar qualquer um. Tem pessoas que não valem a pena. Quando você precisar de ajuda, não vão te ajudar em nada. E tem aqueles que vão fazer pior, né? Você vai dar um dinheiro, outra coisa, vão desperdiçar. Vai usar lá comprar droga. Drogas proibidas, maconha, cocaína, outras coisas. Então, óbvio, tem que tomar cuidado porque não é para ajudar todo mundo. Agora, não ajudar ninguém ou quase ninguém, vai ajudar só tua panelinha, maior vergonha. Tão vergonhoso, tu é tão tipático, tu é totalmente nojento. Você, como com outras pessoas, não dá pra gostar, não dá nem pra respeitar, ter sentimento de respeito, muito menos gostar. Eu já tô vendo isso há mais de 20 anos. Tenho quase 40 anos, já tô vendo mais de 20 anos. Não dá pra gostar de quase ninguém. Não dá pra querer ir por perto de quase ninguém. Muito menos andar em grupo. Pra você andar em grupo, tem que ser pessoas super agradáveis com você, se comporta muito bem com você e com os outros, não vai te envergonhar fazendo merda, e que pensa igual você em quase tudo. Então é quase impossível. E se você vê tantas pessoas que andam em grupo, ou o cara anda com a namorada, então com a peguete, ou mais que isso, amizade colorida, que quase namoro, a mulher anda com peguete, o amigo colorido, ou até namorado, ou então anda com os parentes, pessoas que têm o mesmo sangue, também tá uma desgraça também, que é uma das piores do mundo, né? Porque quase ninguém é parente de verdade, quase ninguém tem parente. Parente tem compromisso contigo, mas te ajudar em tudo que puder. Mais do que isso, é teu amigo para a vida toda. Isso é parente. Parente é uma coisa, conhecido é outra. Vamos ver o que ele vai fazer. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que não, pessoal. Tem coisas que eu vou pular o vídeo, porque ele vai falar da religião dele. E religião é uma das piores maluquices do mundo, é uma das piores desgraças. De tão ruim, tão desgraçado que é a religião dessa terra. É a melhor forma de você enlouquecer as pessoas. Você vê que as pessoas são tão loucas, doido, varrido, outros são até mais que isso, até que tá tendo um campeonato mundial para ver quem é o pior maluco do mundo. Você vê isso, religião, político, idolatrando político, pessoa que idolatra programa de televisão, idolatra parente, Deus no céu e o fulano na terra, filho, ou então namorada, namorado.
Todo mundo idolatra pessoas, então idolatra coisas. Vamos ficar ligado. Vamos ver o que ele vai falar aqui. 10 verdades que as igrejas não contam. Não falam. Tem coisa aí que eu vou ter que pular que ele vai falar merda, mas a maioria das coisas que ele tá falando é verdade, eu concordo. Eu descobri esse vídeo em 2018, 7 anos atrás. Esse vídeo ele fez em 2013, já tem 12 anos. Tem 1.700.000 visualizações. De evangélico aqui no nosso país, você está mexendo numa caixa de abelha. E eu não tenho nada contra os evangélicos em si. Eu tenho contra o sistema da igreja evangélica. O meu vídeo, que tem 110 mil comercial, cara, acessos na internet, é justamente quando eu explico por que eu deixei de ser pastor e voltei para a magia. E olha que os meus amigos, ele não vai se converter, cara. Ele não tinha comunhão com o verdadeiro Espírito Santo, conexão. Ele podia até ficar desviado, parar de ser cristão, mas ele nunca ia parar de acreditar no evangelho por ter religião. Eu perdi amigos, eu perdi parceiros, pessoas que se diziam amigos, mas você só é amigo quando você está na igreja. Se um dia você quer sair da igreja, você é rebelde e filho do diabo. A grande verdade é essa. E eu vou estar falando sobre a igreja evangélica. As 10 verdades sobre a igreja evangélica. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Eu sei que vai ter repercussão, vão ter pessoas me xingando, tem gente que deixa comentário no meu canal me evangelizando, falando para mim voltar para a igreja, que eu estou fazendo coisa do diabo, que eu estou desviado e tudo mais. Isso é verdade. Então, ele está cego espiritualmente. Na internet tem um tal de Marco Feliciano que colocou um vídeo no YouTube falando mal de mim como pastor. Enfim, são os ossos do ofício. Vou falar agora 10 verdades sobre a igreja evangélica. Se você estiver pensando em se tornar evangélico, ouça esse vídeo. Pense muito bem antes de se tornar. Pessoal, não tem que ser evangélico nem católico, tem que ser cristão, é necessário, não é um luxo, é necessidade. Você crer no evangelho e aceitar ele como estilo de vida, obedecer e viver. Aceitar Jesus, aceitar o Pai Celestial, aceitar o Espírito Santo. Uma coisa é o sistema religioso que ele vai denunciar, quando ele fala as besteiras do sistema religioso, as coisas ruins, ele está coberto de razão. Ele não sabe separar, sistema religioso é uma coisa, evangelho é outra, tá? Evangélico. E você que é um evangélico, bitolado, cego, fanático, preste atenção nesse vídeo também, porque você pode começar a ver as coisas com uma outra ótica, de uma outra forma, e você pode mudar a sua vida como um dia eu mudei. Depois de quase 10 anos dentro de uma igreja, 8 anos como pastor, os meus olhos foram abertos. Pois não, tá cego espiritualmente. Sejam abertos nesse momento. Se eu estiver errado, ignore minhas palavras, mas se eu estiver certo, concorde comigo e tome uma atitude. Mude a sua vida. Não fica mais submisso a homens, porque isso não agrada ao Deus que você acha que você está servindo. Tá ok? 10 verdades sobre a igreja evangélica. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu recebi diversos e-mails sobre 2 assuntos que aconteceram aqui no Brasil recentemente. O primeiro foi a visita do Papa. Segundo, eu recebi vários e-mails me perguntando sobre o que eu achei da participação do pastor Silas Malafaia no programa do Pedro Bial. E eu vou falar sobre isso hoje. Primeiro, sobre o Papa, eu não tenho muito o que falar, porque tudo é muito novo, tudo é muito cedo, e como jesuíta que ele qualquer coisa que vier do Papa pode nos surpreender. Só que, gente, o Papa, ele não representa a Igreja Católica já faz muitos anos. Desde Constantino, que a Igreja se filiou ou se aliou à política, quem tem mandado no Vaticano é a política. Então, por mais que esse Papa seja bem intencionado, tenha votos de miséria, ele não vai conseguir mudar a Igreja Católica. Isso é ponto-chave. Ele não vai conseguir. Boa vontade não muda a Igreja Católica. Então, por mais que ele seja bonzinho, humilde, cheio de boa intenção, não vai adiantar. A Igreja Católica matou 70. Pessoal, rapidinho aqui um react. Ele falou Constantino, imperador romano Constantino, verdadeiro criador da religião católica, no ano 325 depois de Cristo, Conselho de Nicéia. Aí surgiu o livro Bíblia. Você vê que o Evangelho não cita a Bíblia em nenhum versículo, em nenhum momento. Nem Jesus falando pessoalmente
E nem Jesus usando pessoas através do Espírito Santo. Você não vê isso até Apocalipse, você não vê em nenhum momento. Falando de Bíblia, nenhum versículo, nenhuma vez. Como você não vê pastora mulher, que também não existe. Não tem respaldo no Evangelho. Nem Bíblia. Bíblia surgiu no ano 325. Constantino e os bispos católicos, outros bandidos que estavam lá junto com ele lá. Só você pesquisar Imperador Romano Constantino, que criou a religião católica, tá? 30.000 pessoas na fogueira. A Igreja Católica tomou terra de gente de bem. A Igreja Católica matou cientistas com a acusação de que eles eram bruxos. Existe um buraco enorme na Igreja Católica que usou a política para crescer. Do outro lado, nós temos o programa do Pedro Bial, onde levou diversos religiosos, pai de santo, ateu, babalorixá, e o pastor Silas Malafaia, o polêmico pastor Silas Malafaia. Só faltou o Marco Feliciano. E lá foi abordado todos os assuntos. Foi abordado homossexualidade, foi abordado um monte de coisa. E você sabe, gente, o que eu tenho notado? E eu vou me abrir com você. E que isso tem me deixado nervoso, porque eu fiz parte da igreja. Eu sei como uma igreja funciona. Você me permite te apresentar a sua criança interior e curar o seu relacionamento com ela? Você já deve ter ouvido por aí falar da criança interior que todos nós temos. Mas sabia que esse é o relacionamento mais importante da criação? Mais importante do que qualquer outro relacionamento físico? Sim, porque a gente está falando da relação entre mente consciente... Isso, mais um maldito comercial. YouTube não toma vergonha na cara. Bota o anúncio comercial antes do vídeo começar, então depois que terminar... Que merda, cara. Ele diante da câmera, o pastor Silas Malafaia diante da câmera, e o Marco Feliciano, parece que eles concordam com tudo. Não, nós não temos nada contra os homossexuais. Não, nós não temos nada contra o católico. Não, nós não temos nada contra isso ou aquilo. Então, o pastor Marco Feliciano, ele dizia na frente das câmeras, no congresso, eu não tenho nada contra os homossexuais. Quando ele saía dali, ele ia para um culto e descia a lenha nos homossexuais. Então, gente, existe um bando de evangélico aí, entre ele, pastor Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Bispo Macedo, e outros mais aí, que quando vão diante das câmeras, querem passar uma impressão de pessoas sensatas, de pessoas que não têm nada contra ninguém. Até parece que eu vivo em outro planeta, eu vivo em outro país. Porque, na verdade, não é nada daquilo que eles falam na frente das câmeras. Por isso que eu vou falar sobre as 10 verdades sobre a igreja evangélica. E eu quero que você abra o seu ouvido, porque o que eu vou falar é verdade. Preste atenção. Durante o programa do Pedro Bial, um sacerdote do candomblé, quando ele ouviu o Silas Malafaia falando que não tinha nada contra os umbandistas, que ele gostaria que fossem todo mundo unido, o sacerdote do candomblé então fala assim: olha, nós vamos fazer uma marcha e nós queremos que o senhor vá com a gente para mostrar que o senhor não é intolerante, para mostrar que o senhor não incentiva a discriminação e a intolerância religiosa. O Silas Malafaia olhou e falou: não, eu não posso ir, porque isso vai ter cunho político, enfim, inventou uma baboseira. Porque jamais ele vai. Babalorixá, meu querido, eles jamais vão andar com vocês. Aqui, pessoal, tem que fazer observação. Se o Silas Malafaia, não sei como pensa, nunca conversei com ele pessoalmente. O que a gente sabe de qualidade e defeito do Silas Malafaia é da vida pública, que ele é uma pessoa muito famosa. Agora, vida particular, não sei. Agora, cara, qualquer pessoa que crê no Evangelho, né? Tem muitos que não tem discriminação, crente, cristão também não tem discriminação contra nenhuma religião. Você crê no Evangelho, você sabe que é crer só no Evangelho, que é o único caminho, a verdade e a vida. A única doutrina espiritual que é verdadeira. Você não vai, é o certo você não ter discriminação, preconceito contra ninguém. Porém, também é o certo, é o justo, coisa certa a se fazer. Você não vai fazer marcha com candomblé, quimbanda e outras, porque a doutrina é totalmente diferente. São religiões diferentes, a crença é diferente. Assim como eles jamais fariam marcha para Jesus, o pessoal da quimbanda, do candomblé, da umbanda.
da bruxaria tradicional, da maçonaria, do satanismo, da doutrina luciferiana também não. Nunca fizeram marcha com os crentes no evangelho. Tá tudo bem, cara. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Ele tá falando de marcha para Jesus. Aí ele tá sendo radical, fanático, o Mago Anael. É um cara muito famoso. É um negócio de magia aí, né? O cara mais famoso do YouTube brasileiro. Nada contra ele, nada a favor. Já vi uns papos dele que ele não gosta de fazer mal pra ninguém. Maldade, sacanagem, trair as pessoas, apunhalar, não faz isso. Não sei se é mau caráter ou não, mas pelo menos tenta ser uma pessoa boa. Já vi uns vídeos dele aí, nunca vi ele sacanando ninguém, muito menos roubando dinheiro dos outros. Pintando e bordando com a grande maioria dos líderes religiosos, fazem todas as religiões, tá? Quase todos. Não vou falar nomes aí pra não ter isso que dar problema pro meu canal. Então esse negócio aí de fazer marcha, cara, se são religiões diferentes, acreditam em coisas diferentes, não vai fazer, cara. Nunca ninguém do candomblé, umbanda, satanismo, bruxaria nem maçonaria fez marcha junto com os crentes em Jesus, com o evangelho, e muito menos os crentes em Jesus vai fazer marcha, porque uma das pilares do evangelho que é a única doutrina espiritual, a única religião verdadeira, a religião do céu, não é a religião aqui da terra. Então esse mago viajou na maionese aí, tá delirando. Fanatismo dele, né? Mas eu respeito a opinião dele, mas tem que dizer que ele tá falando besteira, falando merda. Vamos lá. Sabe por quê? Porque pra eles, Vai falar outra vocês são do besteira. diabo. Eu não penso que todo mundo tá de religião. Religião do diabo não. Diabo é quem é bandido, aí não quer sair da vida do bandido, quem é a pessoa do mal. Pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode ser a religião que for. O candomblessista, isso é questão de caráter que vai mostrar se você é do diabo ou não. Mentira. E vocês falam que o pai da mentira é o diabo. E sabe, eu vejo os pastores falando que não tem nada contra ninguém. É uma coisa que parece todo mundo santo. Parece que na igreja deles eles não pregam contra ninguém. Eu fiz parte da igreja metodista, da igreja presbiteriana, da cristã presbiteriana. Fiz 4 anos e meio de teologia nas Assembleias de Deus. E todas elas pensam aquilo que eu vou falar agora. Então abra o seu ouvido e descubra a verdade sobre a igreja evangélica. Primeiro item que eu quero frisar. Para você que é homossexual, presta atenção. Para a igreja evangélica, quando ela fala que não tem nada contra você, é mentira. Porque para a igreja evangélica você é possesso, você é endemoniado, você precisa ser liberto. Para a igreja evangélica você tem um espírito que se chama pombogira e que te leva para uma vida lasciva, que te leva para uma vida de prostituição. Então quando eles falam... Bom, nem todos os gays ou homossexual, seja homem ou mulher, tá endemoniado não. A gente sabe disso. Quem tem esclarecimento no mundo espiritual sabe, tá? E ele não falou que é todos os crentes pensam, ele tá falando dos líderes religiosos. Esse vídeo é para os líderes religiosos. Mas sobre pombagira, isso é provado, cara. Não só cristãos teve visão espiritual como é a coisa, mas principalmente quem saiu de religiões, eu não vou falar o nome, serviu entidades espirituais, uma delas era a pombagira, fala que a principal função dela, eles são como se fossem soldados. E tem hierarquia no mundo espiritual na parte do mal. Pombagira, a principal função dela é botar as mulheres em fornicação, virar puta, piranha, vagabunda, como quase todas são, ou com alguns caras tanta safadeza, né? Garota sapeca, se você preferir uma palavra mais suave. Mulher fica de vagabundagem com alguns caras, então se vendendo por dinheiro. Garota de programa com quase todas são, então pombagira. E botar a homossexualidade na mulher e no homem. Tanto quem é ativo como quem é passivo. Quem tá pegando, quem tá sendo pegado, tá? Ainda falando palavras suaves. Então pombagira faz isso mesmo, tá? Quem é melhor para falar a verdade do que quem já foi dessas religiões que tem a pombagira? E aí? Então ele tá delirando, viajando na maionese de novo. É uma imaginação fértil, porque tá cego espiritualmente enganado nessas religiões aí, inclusive na bruxaria e na magia. Então, as religiões é para isso mesmo, cegar as pessoas, dar fanatismo, deixar as pessoas tão loucas, doido, varrido, quando não é isso, não é tão maluca assim, pessoas inocentes, ingênuas, precisando de mais conhecimento e mais sabedoria. Vai buscar o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo de Jesus, não é o falso Espírito Santo, está em 14 igrejas protestantes, que é o demônio, 14 igrejas protestantes, e 98% delas, 99% da igreja católica não, tá? É um falso Espírito Santo, não, que isso aí é demônio. Estou falando do verdadeiro Espírito Santo, do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Jesus, tá? Que não tem nada contra você é mentira. Eles têm sim. Eles pregam nos púlpitos que todo homossexual está endemoniado, está com o diabo no corpo. E tem mais, que vai para o inferno. Você sabia disso?
Você que é homossexual está pensando em ir para uma igreja evangélica, para eles você é endemoniado. Para eles, você tem uma pombogira que precisa sair do teu corpo. Eu vou passar essa Agora parte. eles vão diante É das bom câmeras. tocar nesse assunto, pessoal, de esclarecimento. Inferno, diz inferno, Antigo Testamento e Novo Testamento. Sheol em hebraico é sepultura. Hebraico. No Novo Testamento, né, e são duas doutrinas totalmente diferentes, religião de judeu, judaísmo e o Evangelho de Jesus. Quem mais faz questão de reclamar isso, falar isso, são judeus, principalmente professor dos judeus, professor da religião judaica, do judaísmo, rabino. Povo judeu, como é muito diferente do povo cristão, costumes, estilo de vida e forma de pensar, porque a doutrina é diferente. O povo cristão não é a continuação do povo judeu, não. Assim como o Pai de Jesus não é o Jeová, que é Deus exclusivo do povo judeu. Vou dizer, Deus Jeová, o Deus de Israel do Antigo Testamento, ele é exclusivo, essa entidade sobrenatural, ele é um Deus exclusivo do povo de Israel. Não estou criticando nem elogiando, não estou falando mal, nem estou falando bem. Estou falando de ensinamento de teologia verdadeira. E muitos líderes safados, canalha, sabem disso que eu estou falando. Tanto na igreja protestante como na igreja católica. Canalha, safado, bandido. Estão te enganando. Esses teologia quase todos não prestam, meu filho. A teologia é você pegar as partes boas, mas você também pegar o evangelho e ler. Conversar com outras pessoas, ter humildade e sede muito grande de aprender, como eu sempre tive. Eu fui o melhor aluno da escola bíblica dominical. Nos lugares que eu fiquei. Eu fui quase pastor, tá? Fui evangelista. Eu fiquei 12 anos na igreja católica, saí dia 12 de fevereiro do ano 2006. Uma semana depois eu fui para a igreja protestante. Me batizei dia 1º de junho do ano 2006. Completou 19 anos que me batizei. Junho agora. Eu fiquei até alguns anos atrás, tá? Saí em 2019, mas ela continua ajudando a obra de Deus no monte, visitando alguns lugares. Parei de congregar. Porque não dá, cara. Ensinam poucas verdades, um monte de mentira. E a falta de união com todo mundo lá. São egoístas com dinheiro, com outras coisas, só pensa na panelinha. Família, pecado de panelinha, cara. Divisão. Uma das obras da carne lá, Gálatas capítulo 5. Só ajuda a família e às vezes meia dúzia de gato pingado. Tem uns que não ajudam nem meia dúzia de gato pingado, só a família. Então, amigo, abre a igreja só para você e tua família. Ou então você e teus coleguinhas. Pô, até na hora de beber Coca-Cola, o lanche, cara, faz panelinha. Toma vergonha na cara. Os piores defeitos que tem é fazer panelinha, grupinho. Só pensa você no teu grupinho, ou a família, ou teus coleguinhas, ou da escola, ou da faculdade, ou do trabalho, ou os coleguinhas da igreja. Amigo verdadeiro quase ninguém é. Inclusive, amigo não passa a mão na cabeça de quem tá errado, não. Amigo não tampa sol com a peneira, não fica passando pano, não, seus otários babaca. Tá? Vão vocês que fazem panelinha. Tô falando quem tá escutando o vídeo, quem vai escutar o vídeo, não. Então eu vou pular essa parte que ele tá falando as merdas, eu quero que ele fale as verdades aqui. Elton, o que a pessoa perde? Então, o inferno não existe. Veio de Sheol em hebraico, sepultura em grego. Tem coisas que você pode pegar em hebraico, só analisar, acreditar. Tem coisas que não, porque são doutrinas diferentes, povos diferentes. O Messias do Antigo Testamento do judeu é outro. Não é o mesmo Messias do Evangelho. O Messias do Evangelho é Jesus. Povo diferente, os deuses são diferentes. O Deus de Israel é exclusivo do povo judeu. Ele não é o pai de Jesus, não tem nada a ver com Jesus ou com o pai dele. Você analisar, prestando atenção na Bíblia e pedir para o verdadeiro Espírito Santo te mostrar, ele vai te mostrar. Leia o livro Talmud. O principal livro de judeu é o Talmud, não é a Torá, não. O que ele pensa das pessoas que não é judeu? Só existe dois povos na face da terra, quem é judeu e quem não é judeu. Todos os povos, americano, espanhol, brasileiro, é gentio. Povo que não é judeu. Tá? Eles acham que a gente somos animais melhorados. E só quem é ser humano de verdade é judeu. Que a gente é bicho melhorado. Como animal, cachorro, gato, outros não pode servir eles. Inclusive dinheiro, empresa, não pode trabalhar na empresa e outras coisas. Então tem que pegar os gentios, que chamam de goim. Tá? Vamos pesquisar. Vê o que é Talmud, que eu só fui ter oportunidade de descobrir isso ano retrasado, ano de 2023, que eles ficam escondendo isso das pessoas. Muitos anos, tá? Os judeus escondem isso delas, tá? Esse livro. Tô falando de doutrina, tá? Tô falando você isso, você aquilo. Nem falando qualidade, nem defeito. Tô falando de conhecimento, tá? Para depois ninguém vir encher meu saco nos comentários, tá? Vai perturbar sua mãe, seu pai ou outra aí. Quem realmente tem obrigação de te aturar, que não tem obrigação de aturar ninguém, tá bom? Então ela sai, faz uma rebeldia, sai da Assembleia de Deus e forma a Assembleia de Deus renovada. Essa é a verdade que ele está falando. Sai da metodista e é metodista renovada. Sai da presbiteriana, presbiteriana renovada. Falam mal contra os maçons. Chama os maçons de adoradores do bode, do diabo. Só que aqui no Brasil, quem fundou a igreja presbiteriana, metodista e batista, a maioria foi maçom.
fundou metodista, presbiteriana e batista. Hoje os maçons são do diabo, só que fundaram as maiores igrejas do país. Essa é uma outra verdade. O protestante e outras religiões foi criado pela maçonaria. Sétima verdade sobre a igreja evangélica. Os líderes da maçonaria. Eles dizem que eles são o único caminho. O único. A gente pode pesquisar, pessoal. Igreja Batista, Assembleia de Deus, todas as denominações protestantes, também as igrejas católicas, são 3. Tradicional, carismática e uma outra eu esqueci, cara. Ai, cara, fugiu a mente. Tem uns desenhos em vidro muito bonito, vitral, outro tipo de igreja católica. São 3 tipos de igreja católica e tem as denominações protestante, batista, Assembleia de Deus, presbiteriana. Todas as denominações católicas, protestantes e outras religiões foi criada por maçom. Buda, que criou o budismo, aquele gordo careca, ele era maçom. Sabe qual é a maior prova? Se morrer maçom, símbolos da maçonaria na sepultura, no cemitério. Tá? Então esse aqui ele falou que a maçonaria criou as denominações. É verdade, não estou falando evangelho não, pessoal. Estou falando religião protestante. O evangelho quem criou, fundou foi Jesus. Com a ajuda dos apóstolos, depois foi espalhando a mensagem. Você vê os 4 evangelhos até Apocalipse. E o Apocalipse tem coisas que é verdade e coisas que é mentira, hein? É um livro Bíblia que eu estou falando. Aqui no Novo Testamento também. Evangelho tudo é verdade, mas eles tiraram a parte do evangelho na hora de botar no livro Bíblia, tiraram verdades e colocaram mentira. Então tem coisas que é verdade e tem coisas que não é. Tem que ficar ligado. A parábola do rico e Lázaro, sei de Abraão, que dali foi acrescentado, foi mentira que a igreja católica botou. Ela fala mesmo que não tem nos originais grego e aramaico, que depois foi traduzido para o latim. No ano 325, por ali. Conselho de Nicéia, né? Imperador Romano Constantino, tudo isso aí, esse contexto. Eles falam que aquela história inventada é mentira, que o Papa fala e outros. Não existe no original grego e aramaico, parábola do rico e Lázaro, tá? Agora eu vou paralisar mais não, que só falta 10 minutos aqui para acabar a memória do celular, tô gravando do celular para outro. Caminho verdadeiro. Então, querido, você pensa uma religião que existe aqui no Brasil há 120 anos, uma religião que existe há tão pouco tempo, comparada a outras religiões. Há 3.000 anos atrás, ninguém nem sabia o que era cristianismo. Há 2.000 anos atrás, estava começando a nascer o cristianismo. Só que quando chegou pra gente aqui, chegou na década de 1880, anos de 1880 aproximadamente, chegaram os primeiros missionários. E quem morreu sem essa pregação? Foi para onde? Porque uma igreja de 100 anos se intitula... Pessoal, tem que paralisar rápido. O Pai de Jesus sempre se manifestou na época do Testamento Novo. O Pai de Jesus não é o Deus de Israel. O Deus de Israel finge que é o Pai de Jesus e finge que é o Criador. Inclusive, Daniel capítulo 4, ele fala que tem poder e controle sobre todos os reinos da terra. Ele manda nos reinos da terra. Jeová fala isso, Deus de Israel. O diabo tentando Jesus no deserto, Lucas capítulo 4, ele fala também isso, que tem poder sobre os reinos da terra, controle e manda em tudo. E se Jesus se ajoelhar, se você se ajoelhar, me adorar, eu te dou tudo isso para você. Falou para Jesus. Então, o Jeová, o Deus de Israel, ele é o diabo, o chefe, o líder dos anjos caídos, chefe e líder dos demônios. Jeová é um demônio, cara. Ele não é o Pai de Jesus, ele não é o Criador que deu vida para as pessoas, para os animais, para as plantas. Acorda. Então a gente já acordou, tá vendo. Todas as épocas viu. Ele é um psicopata, narcisista, matou tantas pessoas, o Antigo Testamento mostra. Jesus nunca mandou matar ninguém, nem o pai dele. Muito menos em forma de psicopatia, essa doença mental, psicopata. Tá? Nunca amaldiçoou ninguém, nunca jogou praga. O pai de Jesus, nem Jesus. Você vê no Evangelho, não tem isso. Agora o Deus de Israel fez isso. Nunca mandou matar ninguém, muito menos mulher grávida, arrancar o bebê. Mulher grávida, o bebê vivo, arrancar, abrir a barriga da mulher, matar os dois. Nunca mandou matar criança. Nem Jesus, nem o pai dele. O Deus de Israel fazia. Jesus, o pai dele não gosta de nada de ruim, só gosta de coisa boa. O único caminho que leva a Deus. Não gosta de nada que é errado. O único caminho que leva ao paraíso. Aliás, vender paraíso aqui na terra dá muito dinheiro, viu, gente? Vender paraíso aqui na terra dá rede de televisão, dá fazendas, dá status, dá favor de políticos, entendeu? Vender religião aqui no nosso país dá muito lucro, principalmente se você é evangélico, porque você faz tudo em nome. É verdade. Sempre será culpado porque você não teve fé, porque você não entrou na campanha. Essa é Com pressa, pessoal. a 7ª verdade. Falta 8 minutos para acabar a minha memória de celular, só tenho mais 8 minutos. A 8ª verdade sobre os evangélicos, você
que está pensando em virar evangélico ou faz parte de uma igreja evangélica, saiba que igrejas como a Cristã no Brasil, ela diz que se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Que o sangue derramado na cruz não é mais forte do que se você cortar o seu cabelo. Você vai para o inferno. Se você for para Cristã no Brasil e cortar o cabelo, você vai para o inferno. Se você for para Cristã no Brasil, para a Assembleia de Deus, e separar do seu esposo ou separar da sua esposa, você cometeu um divórcio. Para eles, você morreu espiritualmente. Então você também vai ser jogado no inferno, porque você se separou. A igreja evangélica não está acostumada com o divórcio. A igreja evangélica não aceita o divórcio, assim como não aceita a homossexualidade. Por mais que eles tentem negar e não falem isso em público, não falem isso diante das câmeras, a igreja evangélica não aceita o divórcio. Ela não aceita o homossexualismo. E quando vai de frente para a TV, finge que ama todos, tá todo mundo certo, não tem nada contra ninguém, e uma vírgula. Na verdade, o que é ensinado no púlpito é isso. Na Cristã no Brasil, você cortou o cabelo, rapou a perna, você vai para o inferno, minha irmã. Entendeu? Separou da tua esposa, você vai para o inferno, meu irmão. Rapou é raspar, essa é a tá, verdade, pessoal? essa é a misericórdia da Igreja Cristã no Brasil, a Assembleia de Deus. E não adianta, os pastores tem que fazer. Os pastores podem cortar o cabelo, isso é fanatismo, pessoal. Você vê que ele falou de uma denominação específica. Ele não falou que todas as denominações são protestantes. Falou estando no Brasil. Não tem nenhum problema cortar o cabelo. Pessoal, praticar o pecado é você fazer o mal. Por que fumar cigarro é pecado? Você está fazendo mal para o seu corpo, para sua mente, para sua alma. Pulmão. Se você ficar fumando anos, você vai ter câncer no pulmão. Encher a cara de bebida, você beber uma cerveja, uma lata dura, não é pecado. Um caipifruta de morango. Você encher a cara, ficar bêbado, é pecado. Você está atacando seu filho do seu intestino. Você está fazendo mal para você. Xingar, falta de respeito, violência verbal. Você xingar, palavrão, xingar a pessoa, vai tomar naquele lugar. Pecado. Você bater, agredir, violência física, dar um soco, um tapa na cara, outras partes do corpo. Pecado. Tá? Então, vou falar, resumindo, o que é pecado? Ao mesmo tempo é sujeira para o seu coração, para a sua alma. O Espírito Santo é o único que pode te limpar. Sua alma e seu coração. Pedir perdão para Ele, para Jesus, para o Pai Celestial também. Não querer cometer e você se arrepender, quer dizer que você está envergonhado, está triste. Daquilo que é vergonhoso e triste, você não quer mais fazer. Você sabe o que se arrependeu? Quando você se arrepende por um lugar, você não quer mais ir naquele lugar. Você se arrependeu de emprestar a televisão para fulano. Você não vai mais emprestar a televisão para ele, você não quer mais. E de homossexualidade, até mesmo dentro da igreja. Essa é a oitava verdade. Vamos para a nona verdade. Existe uma liturgia, uma obrigação dentro da igreja evangélica. Ai, meu Deus, de novo, cara, me comecei. Eles falam que o dízimo é liberal, que o dízimo é para quem quer, que o dízimo só dá quem quer, que ninguém é obrigado a dar dízimo. Mentira. Existe uma igreja Assembleia de Deus que eu conheço, que a pessoa que não dá dízimo, ela não participa da Santa Ceia. A pessoa, eu vou repetir, a pessoa que não é dizimista, ela não toma Santa Ceia. Na Assembleia de Deus, onde eu fiz teologia, ETAD, a pessoa que não está em dia com o carnê do dízimo, se ela falhou um mês, ficou 2 meses sem dar, ela não participa do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Ela é excluída da Santa Ceia. Isso é verdade. É uma vergonha isso, né, pessoal? Como que para a igreja dinheiro não é importante? Sendo que se ela não dá, o dinheiro, ela acaba por excluir essa pessoa do rol. É que ele falou a verdade, é um absurdo, é tão grave, é tão sério, é um absurdo. Eu deixei uma aqui uma que na verdade abominação, você tá pensando, aberração isso aí. ele pulou a quinta. Ele pulou o quinto motivo, mas eu vou deixar pro final esse, tá?
Deveria ter deixado o O número dízimo não é 10. para dar, Mas não. O vamos dízimo lá. é coisa de judeu, nunca foi dinheiro. Outra verdade sobre a igreja Não é evangélica. pro cristão dar dízimo, você não vai ver nenhum versículo Quem cristão não é dando dízimo. crente Nenhum é versículo, filho do diabo. nenhum versículo do evangelho, pessoal. Você vai ver nem Jesus mandando dar um dízimo, nem o Espírito Santo mandando dar um dízimo. Você não vai ver nenhum cristão mandando dar dízimo, nem perguntando se é para dar dízimo. Dízimo era coisa de judeu, nunca foi dinheiro, tá? Oferta é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 9 e 10. Mas o versículo seguinte eles não falam. Deus ama quem dá com alegria, espalhou, deu aos pobres, sua misericórdia dura para sempre. Arrecadar dinheiro para ajudar as pessoas e pagar as contas de luz, gás, essas coisas. Mas ajudar as pessoas, quase todas as igrejas protestantes não ajuda ninguém com dinheiro de dízimo e oferta, não. Fica ligado, hein? Presta atenção para não jogar teu dinheiro fora, perder teu tempo nesse lugar maldito. Rebelde. E eles falam muito sobre livre-arbítrio. Se você não é da igreja, você é desviado, rebelde, perdido, filho das trevas, você é do mundo, você é perdido, você precisa ser salvo. Só precisa ser salvo quem está perdido. Então, se você não é evangélico, para eles você não é filho de Deus. Só é filho de Deus quem vai para a igreja e aceita Jesus. Quem não aceita Jesus não é filho de Deus, é criatura de Deus. E eles falam, não, mas aqui a pessoa tem um livre-arbítrio. Ela pode aceitar Deus ou não. Não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a maior mentira que é pregada na igreja evangélica. Você sabe por quê? Porque aquele que não aceita vai para o inferno. Então você não tem alternativa. Livre-arbítrio, escolha de você fazer o bem ou o mal, certo e errado. Tem momentos que quem tem livre-arbítrio, tem momentos que não. A gente faz as coisas por impulso, ou então porque está no nosso subconsciente. Sobre esse negócio aí, todo mundo são filhos de Deus, cara. Pai de Jesus. E deu vida, se você engravidar uma mulher, o filho que vai nascer, a criança, não é teu filho, é filho de você e da mulher, mesmo se você não for um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira. Se pessoa de carne e osso é filho, então, muito mais verdade é que ele tem poder sobrenatural que deu a vida para as pessoas, para os animais. Então é filho sim. Só que aceita Jesus não é por isso. Aceita Jesus para ter a salvação, ter o Espírito Santo verdadeiro na tua vida, salvação da alma, ter poder sobrenatural para vencer o pecado e evitar pecar na maioria das vezes. Mas você vai continuar pecador, vai continuar pecando. Isso aí ele não soube explicar porque ele não aprendeu direito. Então ele não foi um pastor de verdade, como quase todos não é pastor de verdade. Ou porque não aprendeu, não se capacitou para ser pastor, ou então porque não quer. Por algum outro motivo. Então, eu fiz o react aqui, ele falou os 10 motivos, o quinto não vai dar tempo de eu mostrar, vocês verem depois.